Cristo mais filosofia. A palavra filosofia é a transliteração da palavra grega filosofia, a qual é formada de duas palavras gregas comuns, filéu, amar, e sofia, sabedoria. Ela literalmente significa o amor à sabedoria. Em seu sentido mais amplo, é a tentativa da parte do homem para explicar a natureza do universo, incluindo os fenômenos de existência, pensamento, ética, comportamento, estética e assim por diante. No tempo de Paulo, tudo que tinha a ver com teorias sobre Deus, sobre o mundo e sobre o significado da vida humana se chamava filosofia, não somente nas escolas pagãs, mas também nas escolas judaicas das cidades gregas. Joséfo, o historiador judeu do primeiro século, acrescenta que havia três correntes filosóficas entre os judeus: a dos fariseus, a dos saduceus e a dos essênios. Paulo condenou com veemência qualquer teoria filosófica a respeito de Deus que professasse mostrar a causa da existência do mundo e oferecer orientação moral à parte da revelação divina. Em Colossenses 2, de 8 a 10, ele diz: Cuidado que ninguém nos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. A frase venha a enredar no versículo 8 vem da palavra grega silagogel, que se referia a levar os cativos os outros despojos da guerra. Nesse sentido, ela transmitia a ideia de um rapto. Ela retrata o modo como a heresia Cristo mais filosofia estava sequestrando os colossenses para longe da verdade, levando-os à escravidão do erro. Assim, o apóstolo retratou a filosofia como uma predadora que procura escravizar cristãos sem discernimento por meio de vãs sutilezas. Versículo 8. Vãs fala de algo vazio, destituído da verdade, fútil, infrutífero e sem efeito. A filosofia declara ser verdadeira, mas é totalmente enganosa, como um pescador que captura sua presa involuntária ao esconder um anzol mortal dentro de um saboroso bocado de alimento. O peixe pensa que está sendo alimentado, quando em vez disso torna-se alimento. Igualmente, aqueles que abraçam uma filosofia humana sobre Deus e o homem podem pensar que estão recebendo a verdade, mas em vez disso estão recebendo vão engano que pode levar à condenação eterna. A filosofia é inútil porque se fundamenta na tradição dos homens e nos rudimentos do mundo, versículo 8, e não em Cristo. A tradição dos homens se refere às especulações humanas passadas de geração a geração. A maioria dos filósofos amontou seus ensinamentos sobre a pilha de ensinamentos dos seus próprios predecessores. Um desenvolve um pensamento até tal ponto, depois outro o desenvolve além e assim vai. Isso é uma série de variações dentro da tradição humana que apenas perpetua o erro e agrava a ignorância. A frase rudimentos do mundo literalmente significa coisas em coluna ou coisas em fila, tais como 1, 2, 3 ou ABC. Ela se refere ao tipo de instrução que se daria a uma criança. Paulo estava dizendo que, embora intente ser sofisticada, a filosofia humana é de fato rudimentar, infantil e sem refinamento. Abandonar a revelação bíblica em favor da filosofia é como voltar ao jardim da infância após formar-se numa universidade. Mesmo a mais refinada filosofia humana nada pode oferecer para ampliar a verdade de Cristo. Ela impede e retarda a verdadeira sabedoria, produzindo apenas tolice, erro e engano infantis. Em 1 Coríntios 1, 18 a 21, Paulo diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A sabedoria humana não pode enriquecer a revelação dada por Deus. De fato, ela inevitavelmente resiste
e contradiz a verdade divina. Mesmo o melhor da sabedoria humana é mera tolice em comparação com a infinita sabedoria de Deus. Os cristãos, de forma nenhuma, precisam se dirigir à sabedoria humana. Eles possuem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. A grande, perfeita e incompreensível sabedoria de Cristo se revela a nós na palavra de Deus pelo Espírito Santo. Isso deveria resolver nosso coração e nos fazer declarar juntamente com o salmista: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testamentos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho de falsidade. Salmos 119, 97 a 104. Por que se deixar capturar pela filosofia quando se pode ascender à perfeita verdade de Deus? Em Colossenses 2, 9 e 10, Paulo traça um significativo paralelo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Plenitude e aperfeiçoados, nesta passagem, são originadas da mesma palavra grega, pleroma. Assim como Cristo é absolutamente divino, também nós somos totalmente suficientes nele. A sabedoria humana nada acrescenta ao que já está revelado em Cristo. Nossa suficiência em Cristo se fundamenta na completa salvação e no completo perdão, os quais Paulo descreve nos versículos 11 a 14. Ele diz que temos passado da morte espiritual para a vida espiritual através do perdão das nossas transgressões, versículo 13. No versículo 14, ele traça um quadro vívido desse perdão, dizendo que Cristo, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quando alguém era crucificado, a lista de seus crimes era sempre pregada à cruz, exatamente acima de sua cabeça. Sua morte era o pagamento por aqueles crimes. Os crimes que pregaram Jesus à cruz não foram os dele, mas os nossos. Por haver ele tomado sobre si a nossa pena, Deus apagou o escrito de dívida que era contra nós. Aos pensamentos de completa salvação e de completo perdão, Paulo acrescenta um terceiro, completa vitória, versículo 15. Em sua morte e ressurreição, Cristo triunfou sobre as forças demoníacas, nos concedendo assim vitória contra o próprio maligno. Em Cristo, nós temos completa salvação, completo perdão e completa vitória, amplos recursos para cada questão da vida. Esta é a verdadeira suficiência. O que a filosofia pode acrescentar a isso?